Saudamos a todos os nossos irmãos e irmãs com a paz do nosso Salvador e intercessor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Deus, Pai Criador dos céus e da terra, aqui estamos diante do Teu trono, eu, meus irmãos e minhas irmãs. Primeiramente, vai te pedir perdão dos nossos pecados. Tem misericórdia de nós, Senhor. Conceda-nos o Teu Santo Espírito, para que Ele habite no nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo e que foi comprado com sangue precioso na cruz do Calvário. Derrame sobre nós a chuva serôdia, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós vamos dar continuidade à leitura do livro Eventos Finais. E vamos ler agora o capítulo 14, que fala do o alto clamor. Seguidores de Cristo em todas as igrejas. Deus tem pedras preciosas em todas as igrejas e não devemos denunciar genericamente os que se dizem religiosos. Eu sempre disse isso. Deus tem servos e pessoas sinceras em todas as denominações. O Senhor tem seus representantes em todas as igrejas. A essas pessoas, as decisivas verdades especiais para estes últimos dias não foram apresentadas sob circunstâncias que trouxessem convicção ao coração e à mente. Portanto, ao rejeitar a luz, elas não romperam sua ligação com Deus. Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 71. Esses irmãos sinceros, quando eles tiverem conhecimento da verdade, eles vão sair de Babilônia. Entre os católicos, existem muitos que são cristãos zelosos, que vivem segundo a luz que lhes é proporcionada, e Deus atuará em favor deles. Testemunho para a Igreja, volume 9, página 243. É onde estão os maiores salvos, só que estão no lugar errado. Mas quando eles tiverem o conhecimento da verdade, eles vão sair. Eles vão sair. No capítulo 18 de Apocalipse, o povo de Deus é convidado a sair de Babilônia. De acordo com essa passagem, muitos do povo de Deus ainda devem estar em Babilônia, e em que corporações religiosas se encontrará hoje a maior parte dos seguidores de Cristo? Uma pergunta. Sem dúvida, nas várias igrejas que professam a fé protestante. O Grande Conflito, página 383. Então, meu irmão, minha irmã, os maiores salvos estão em outras denominações. E esses, quando tiverem conhecimento, eles vão realmente seguir Cristo. Eles vão ter conhecimento da verdade e vão ser salvos. Então, existe muita coisa que nós, adventistas, estamos pecando, né? Existe a questão da doutrina da Trindade, que não é bíblico. Mas que esses irmãos sinceros que estão fora, eles vão sair de Babilônia, vão acatar, vão realmente examinar e vão aceitar que só existe um Deus Pai e o Deus Filho. Somente. É o que diz a Bíblia. Apesar das trevas espirituais e do afastamento de Deus prevalecente nas igrejas que constituem Babilônia, a grande massa dos verdadeiros seguidores de Cristo ainda faz parte delas. O Grande Conflito, página 390. A queda de Babilônia ainda não está concluída. Babilônia
tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Apocalipse capítulo 14, versículo de 6 a 8. Como isso é feito? Forçando as pessoas a aceitar um sábado falso, que é o domingo. Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 94. Contudo, não se pode ainda dizer que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Ela ainda não deu de beber a todas as nações. Isso aí vai acontecer. A queda de Babilônia terminará quando essa condição for atingida e a união da igreja com o mundo tenha se consumado de forma generalizada. A mudança é gradual e o cumprimento perfeito do Apocalipse 14, verso 8, está ainda no futuro. O grande conflito, página 389 e 390. Quando os seus pecados se acumulam até o céu? Uma pergunta. Apocalipse capítulo 18, de 2 a 5. Quando a lei de Deus for finalmente invalidada pela legislação. Essa é a resposta. Quando? Quando for aprovado o decreto dominical. Meus irmãos e minhas irmãs de outras denominações, isso vai acontecer. Deus não mente, ele diz em Daniel que a sua lei será jogada por terra. E o inimigo prosperará, mas o Cordeiro o vencerá. Deus não mente. Esse decreto vai vir como festa. O dia verde, ou o dia da família, o dia de repouso, mas virá, partindo dos Estados Unidos. E depois será aprovado mundialmente. A última mensagem de advertência da parte de Deus. O Senhor deu às mensagens de Apocalipse 14 o seu devido lugar na sequência profética, e sua obra não deve cessar antes do fim da história terrestre. O capítulo 18 de Apocalipse indica o tempo em que, como resultado da rejeição da tríplice mensagem do capítulo 14, de 6 a 12, a igreja terá atingido completamente a condição predita pelo segundo anjo, isso se referindo às 3 mensagens angélicas. E o povo de Deus, ainda em Babilônia, será chamado a se afastar dela. Essa mensagem é a última que será dada ao mundo, o grande conflito, página 390. Então as pessoas terão oportunidade de conhecer a verdade e de sair de Babilônia. Apocalipse 18, versículo 1, 2 e 4 indica um tempo em que o anúncio da queda de Babilônia, conforme foi feito pelo segundo anjo do capítulo 14 de Apocalipse, deve se repetir com a menção adicional das corrupções que têm se infiltrado nas várias organizações que constituem Babilônia. Desde que essa mensagem foi pela primeira vez proclamada no verão de 1844. Esses anúncios, unindo-se à mensagem do terceiro anjo, constituem a advertência final a ser dada aos habitantes da terra. Os pecados de Babilônia serão revelados. Os terríveis resultados da imposição das observâncias da igreja pela autoridade civil, as incursões do espiritismo, os furtivos, mais rápidos progressos do poder papal, tudo será desmascarado. Por meio desses avisos solenes, o povo será atingido. Milhares de milhares que nunca ouviram palavras como essas ficarão alerta. O grande conflito, páginas 603, 604 e 606. Todos saberão e terão a opção de escolha.
a essência da última mensagem de Deus. Várias pessoas me escreveram perguntando se a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo. E tenho respondido: é a mensagem do terceiro anjo, com certeza. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 372. Em sua grande misericórdia, o Senhor enviou preciosa mensagem a seu povo por intermédio dos pastores Wagner e Jones. Essa mensagem devia apresentar de maneira mais destacada diante do mundo o Salvador crucificado. O sacrifício pelos pecados de todo o mundo mostrava a justificação pela fé no fiador. Convidava o povo para receber a justiça de Cristo, que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. Todos, meu irmão, minhas irmãs, sem exceção, todos os mandamentos. Muitos perderam Jesus de vista. Deviam ter tido o olhar fixo em sua pessoa divina, em seus méritos e em seu imutável amor pela família humana. Todo o poder foi entregue em suas mãos para que ele pudesse dar ricos dons às pessoas, transmitindo o inestimável dom de sua justiça ao impotente ser humano. Essa é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo. É a terceira mensagem angélica que deve ser proclamada com alto clamor e regada com o derramamento de seu Espírito Santo. Derramamento do seu Espírito Santo, ou seja, do Espírito Santo de Cristo, é o que está claro aqui no texto. Em grande medida, Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, página 91 e 92. A mensagem da justiça de Cristo soará desde uma até a outra extremidade da terra, a fim de preparar o caminho ao Senhor. Essa é a glória de Deus, com que será encerrada a mensagem do terceiro anjo. Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 19. A última mensagem de graça a ser dada ao mundo é uma revelação do caráter do amor divino. Os filhos de Deus devem manifestar sua glória. Revelarão em sua vida e no caráter o que a graça de Deus tem feito por eles. Parábola de Jesus, página 415 e 416. A mensagem avançará com grande poder. Quando a terceira mensagem se ampliar num alto clamor e quando grande poder e glória acompanharem a obra final, o fiel povo de Deus participará dessa glória. É a chuva serôdia que se reanima e fortalece para passarem pelo tempo de angústia. Não esqueçam que a chuva serôdia nós temos que pedir todos os dias. Nós temos que oportunar Deus, conforme foi lido no outro vídeo. Então nós temos que pedir do Senhor constantemente a chuva serôdia. À medida que o fim se aproxima, os testemunhos dos servos de Deus se tornarão mais firmes e mais poderosos. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 407. Vê Apocalipse 14, de 9 a 12. Essa mensagem abrange as duas mensagens precedentes. Ela é representada como sendo dada em alta voz, isto é, com o poder do Espírito Santo. À medida que a mensagem do terceiro anjo cresce num alto clamor, grande poder e glória acompanharão sua proclamação. Os semblantes do povo de Deus brilharão com a luz do céu. Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 17. Por entre as sombras cada vez mais profundas da última e grande crise da terra, a luz de Deus resplandecerá com maior brilho, e o canto de confiança e esperança será ouvido nos mais claros e sublimes acordes. Educação, página 166.
Conforme profetizado no capítulo 18 de Apocalipse, a mensagem do terceiro anjo deve ser proclamada com grande poder por aqueles que vão dar a advertência final contra a besta e sua imagem. Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 118. Então, meu irmão, minha irmã, nós temos essa responsabilidade de levar essa mensagem. Não o que eu acho ou o que eu penso, mas o assim diz o Senhor. Não o assim diz a igreja ou o assim diz o pastor. Semelhante ao movimento de 1844. O poder que tão fortemente sacudiu o povo no movimento de 1844 se revelará novamente. A mensagem do terceiro anjo irá avante, não em voz baixa, mas em alta voz. Testemunho para a Igreja, volume 5, página 252. Vi que essa mensagem se encerrará com poder e força muito maiores do que o clamor da meia-noite. Primeiros Escritos, página 278. Semelhante ao dia de Pentecoste. É com intenso anseio que aguardo o tempo em que os acontecimentos do dia de Pentecostes se repitam com maior poder do que naquela ocasião. João disse: vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Apocalipse capítulo 18, verso 1. Então, como no Pentecoste, cada pessoa ouvirá a verdade em sua própria língua. Que bênção, que maravilha! Deus seja louvado. Em visões da noite passaram perante de mim representações de um grande movimento de reforma entre o povo de Deus. Muitos estavam louvando a Deus. Os doentes estavam curados e outros milagres eram realizados. Viu-se um espírito de intercessão tal como se manifestou antes do grande dia de Pentecoste. Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 126. A grande obra do Evangelho não deverá ser concluída com menor manifestação do poder de Deus do que a que marcou o seu início. As profecias que se cumpriram no derramamento da chuva temporã no início do Evangelho devem novamente se cumprir na chuva serôdia ao final. Servos de Deus com o rosto iluminado e a resplandecer da santa consagração se apressarão de um lugar para outro para proclamar a mensagem do céu. Essa consagração, meu irmão e minha irmã, não é dado de um pastor para outro ou a igreja que consagra. Essa consagração vem de Deus. Se eu e você fazemos a vontade do Senhor, examinando as suas escrituras e ficando somente com o assim diz o Senhor, automaticamente as bênçãos e nós seremos consagrados e essas bênçãos cairão sobre nós. Por milhares de vozes em toda a extensão da terra será dada a advertência. Haverá prodígios, os doentes serão curados e sinais e maravilhas seguirão os fiéis. O Grande Conflito, páginas 611 e 612. Deus usará meios que nos surpreenderão. Amém. Eu quero ser surpreendido. Permita-me dizer-lhe que o Senhor agirá nesta última obra de um modo fora do usual e contrário a qualquer planejamento humano. Haverá entre nós os que sempre desejarão dominar a obra de Deus, para ditar até que movimentos serão feitos quando a obra avançar sob a orientação do anjo que se une ao terceiro anjo na mensagem a ser dada ao mundo. Deus usará maneiras e meios pelos quais se verá que Ele está tomando o controle em suas mãos. Os obreiros
se surpreenderão com os meios simples que ele usará para efetuar e aperfeiçoar sua obra de justiça. Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, página 300. Nem dá para imaginar o que será possível realizar no futuro, caso façamos com que todos reconheçam que, em todo tempo e sob qualquer circunstância, Deus está na direção. Ele agirá por meios adequados, ele guardará, aumentará e fortalecerá o seu povo. O outro poder, página 71. O Confortador se revelará, não de algum modo definido e preciso que o ser humano possa determinar, mas segundo a ordem de Deus, em ocasiões e maneiras inesperadas que honrem seu próprio nome. Assim como no passado chamou pescadores para serem seus discípulos, ele convocará entre o povo comum e homens e mulheres que realizam sua obra. Em breve haverá um avivamento que surpreenderá a muitos. Os que não percebem a necessidade de que deve ser feito serão passados por alto. E os mensageiros celestiais trabalharão com os que são chamados de pessoas comuns, habilitando-os a levar a verdade para muitos lugares. Obreiros habilitados pelo Espírito Santo. Na última e mais solene obra, poucos e grandes homens se empenharão. Deus realizará uma obra em nosso tempo que poucos esperam. Ele erguerá entre nós os que são mais preparados pela unção de seu Espírito. O Espírito de Deus, está falando do Deus Pai. Do que pelo preparo exterior de instituições acadêmicas, ou seja, os doutores da lei. Ele vai usar pessoas simples, não os doutores da lei. Esses meios não devem ser desprezados ou condenados. Eles são ordenados por Deus, mas só podem fornecer as habilitações externas. Deus mostrará que não depende de seres humanos instruídos e cheios de si. Está vendo? Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 80 e 82. As pessoas que buscam com dedicação a luz e que aceitam de boa vontade todo o raio de iluminação divina vindo de sua santa palavra, unicamente a esses será a luz transmitida. Vocês prestaram atenção nisso, meus irmãos e minhas irmãs? Não é um simples estudo superficial, ou eu estar em mãos com as minhas lições da escola sabatina, que eu já estou examinando as Escrituras. Não é isso não. Vou ler novamente. As pessoas que buscam com dedicação, empenho, criteriosamente, como diz a Bíblia King James, as pessoas que buscam com dedicação a luz e que aceitam de boa vontade, não questionando, né? Não, mas não é bem assim que está, não é bem assim não. Não se deve questionar a palavra de Deus. Aceitam de boa vontade todo o raio de iluminação divina vindo da sua santa palavra, unicamente a essas pessoas, que são poucos, que examinam, que buscam dessa forma, essa será a luz transmitida. E por meio dessas pessoas que Deus revelará aquela luz e aquele poder que iluminarão toda a terra com sua glória. Testemunho para a Igreja, volume 5, página 729. Então, meu irmão, você não vai entender pegando na Bíblia, uma vez por semana, 2 vezes na semana. Meu irmão, é um estudo constante.
Você tem que ter sede a mais do que uma simples lição da escola sabatina. Você tem que examinar por você mesmo, por nós mesmos esses estudos. É isso que Deus pede para mim e para você. É lógica. Questão do batismo. Se não foi executado nem o batismo na igreja primitiva, nenhum dos discípulos batizaram na Trindade, por que deve ser batizado na Trindade? Por quê? Aí você vai me dizer, não, porque Mateus 28:19 está dizendo. E aí os discípulos desobedeceram? Porque em Lucas 24:47, olha o que diz, peguem suas Bíblias, vamos ouvir a voz de Deus. Lucas 24:47. Lucas 24:47 diz assim: e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E aí? Eles seguiram o que está em Lucas 24:47. E Mateus 28:19 já foi dito, foi adulterado. Foi adulterado. Foi adulterado. E todos os discípulos batizaram, todos os batismos foram feitos em nome do Senhor Jesus. Então, assim, nós só vamos saber disso examinando as Escrituras. Mas a maioria se acomoda, né? Como um grande amigo meu, pastor, que amo tanto, e ele disse que não estudava profecias porque já tinha o Arilton, o pastor Arilton, para fazer isso, né? Então, assim são com os irmãos. Não, se o Arilton está dizendo que é assim, eu vou acatar. Não é isso que devemos fazer. Maldito o homem que confia no homem, é o que está na palavra de Deus. Meu irmão, Deus não vai cobrar nada a mais ou a menos do que está na sua palavra. Aí ele vai dizer assim, você confiou em quem? Não, no Arilton. Mas eu falei para você confiar no homem? Não. Pois é. Eu pedi para você examinar a Escritura, por favor? Sim. E todos vão dizer que merecem se perder, porque não examinaram as Escrituras como deveriam, só superficialmente, vendo passagens, versículos que é dito no culto, lê ali, bateu com que o irmão ou a irmã ou o pastor leu. Isso é examinar as Escrituras? É não. Nós estamos nos enganando e estamos desobedecendo uma orientação divina. E os desobedientes, a Bíblia diz que não são filhos de Deus, são filhos do diabo. É o que está na palavra. Não sou eu que estou dizendo, não. Estou só falando o que está no assíntese do Senhor. São necessários disciplina, pureza de coração e de pensamentos. Isso tem mais valor do que talento admirável, tato ou conhecimento. Uma mente comum, acostumada a obedecer ao assim diz o Senhor, nada mais, nada menos, somente a Bíblia. É o meu Deus que eu obedeço. E esses que obedecem o assim diz o Senhor são tratados com indiferença por pessoas que se dizem seguidores de Cristo, onde Cristo não faz acepção de pessoas, mas está escrito na sua palavra que os servos de Deus serão perseguidos pelos seus próprios irmãos. E amém por isso, porque eu sou tratado com indiferença. Isso quer dizer que eu estou me esforçando para seguir o assim diz o Senhor. Está mais bem habilitado para a obra de Deus do que aqueles que têm capacidades, mas não as empregam corretamente. Viu? Os obreiros são antes
qualificados pela unção de seu Espírito do que pelo preparo das instituições de ensino. Homens e mulheres de fé e oração serão compelidos a sair com zelo santo, declarando as palavras que Deus lhes dá. O Grande Conflito, página 606. Deus usa até os analfabetos. Sabe por quê? Porque eles são mais simples e eles aceitam. Já os doutores da lei não aceitam, não. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Falando dos analfabetos. Os que recebem a Cristo como Salvador pessoal resistirão às provas e aflições destes últimos dias. Amém. Eu peço para Ele todos os dias, Senhor, me dê força para que eu resista às perseguições. Fortalecido por inabalável fé em Cristo, até mesmo o discípulo analfabeto conseguirá resistir às dúvidas e objeções que a incredulidade pode produzir e desmascarar os enganos dos escarnecedores. O Senhor Jesus dará aos discípulos uma língua e sabedoria a que os seus adversários não poderão contradizer nem resistir. Aqueles que, pelos argumentos, não poderiam vencer os enganos satânicos, darão testemunho claro que confundirá homens supostamente instruídos. As palavras sairão dos lábios de pessoas simples com tal poder e sabedoria convincentes que haverá conversões à verdade. Milhares se converterão pela influência do seu testemunho. Por que o analfabeto terá esse poder que o instruído não possuirá? Uma pergunta. Por quê? Que o analfabeto vai ter esse poder e o instruído não terá. Por quê? Pela fé em Cristo, ele entrou na atmosfera da verdade pura e clara, ao passo que o instruído se afastou da verdade. A pessoa simples é testemunha de Cristo. Ela não pode apelar pelas histórias ou para a pretensa ciência superior, mas acolhe poderosas evidências da palavra de Deus. A verdade que ela profere sob a inspiração do Espírito Santo é tão pura e notável e contém um poder tão inquestionável que seu testemunho não pode ser contestado. Amém por isso. Amém. Crianças proclamam a mensagem. Muitos, mesmo entre os iletrados, proclamam agora as palavras do Senhor. Crianças são impelidas pelo Espírito a ir a declarar a mensagem do céu. O Espírito será derramado sobre todos quantos se submeterem às suas sugestões e pondo à margem todo o esforço humano, suas regras inibidoras e métodos cautelosos proclamarão a verdade com a força do poder do Espírito. Evangelismo, página 700. Quando os seres celestiais perceberem que os homens não apresentarão mais a verdade com simplicidade, como Jesus fazia, até as crianças serão impelidas pelo Espírito de Deus e proclamarão a verdade para este tempo. O ministério dos anjos. Os anjos do céu estão influenciando mentes humanas para despertar e investigar os assuntos da Bíblia. Será realizada uma obra muito mais ampla do que já foi feita, e nem um pouco de sua glória irá para os homens, pois os anjos que ministram a favor dos que herdarão a salvação estão trabalhando dia e noite. O outro poder, página 140. Em nosso mundo, há muitas pessoas que são como Cornélio. Assim como trabalhou por Cornélio, Deus age por esses verdadeiros
porta-estandartes. Como Cornélio, eles obterão conhecimento de Deus pela visita de anjos do céu. Carta 197 de 1904. Ao aliar-se o povo divino com o esforço humano, a obra se propagará como fogo em palha. Deus empregará instrumentos cuja origem o homem será incapaz de discernir. Os anjos farão uma obra que as pessoas teriam a bênção de realizar se elas não tivessem negligenciado atender aos apelos de Deus. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 118. Amplitude mundial da proclamação. O anjo que se une na proclamação da mensagem do terceiro anjo deve iluminar a terra toda com a sua glória. Predir-se, com isso, uma obra de extensão mundial e de extraordinário poder. Servo de Deus, com o rosto iluminado e a resplandecer da santa consagração, correrão de um lugar para outro para proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes em toda a extensão da terra será dada a advertência. O Grande Conflito, páginas 611 e 612. A mensagem do anjo que acompanha o terceiro deve agora ser transmitida a todas as partes do mundo. Deve ser a mensagem da colheita e toda a terra será iluminada com a glória de Deus. Carta 86 de 1900. Quando a tempestade da perseguição realmente irromper sobre nós, a mensagem do terceiro anjo se transformará num alto clamor e toda a terra se iluminará com a glória do Senhor. Testemunho para a Igreja, volume 6, página 401. Em cada cidade dos Estados Unidos deve ser proclamada a mensagem, em cada país do mundo deve ser transmitida a mensagem de advertência. Durante o alto clamor, a Igreja, ajudada pelas intervenções providenciais de seu Supremo Senhor, difundirá o conhecimento da salvação tão abundantemente que a luz será transmitida a toda cidade e povoado. Evangelismo, página 694. Uma crise está bem diante de nós. Devemos agora, pelo poder do Espírito Santo, proclamar as grandes verdades para estes últimos dias. Não levará muito tempo para que todos tenham ouvido a advertência e tomado sua decisão. Então virá o fim. Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 24. Todos terão conhecimento. Reis, legisladores e assembleias ouvem a mensagem. Agora, não nos parece possível que alguém terá que sustentar sozinho sua posição diante das autoridades. Mas tão certo quanto Deus falou por meu intermédio, chegará o tempo em que seremos conduzidos perante assembleias e diante de milhares de pessoas por causa do seu nome. E cada um terá que apresentar a razão de sua fé. Então, haverá a mais severa crítica de toda posição assumida em defesa da verdade. Precisamos estudar a palavra de Deus para saber por que cremos nas doutrinas que defendemos. Será que, meu irmão, minha irmã, que você estuda a palavra de Deus para saber se essas doutrinas são verdadeiras? Será que essas doutrinas batem com o assim diz o Senhor? Se você examinar profundamente, criteriosamente, você vai ver que não. Mas é muito mais cômodo dizer amém, né? Porque o tempo, a correria do dia a dia não permite que a gente possa fazer essa análise aprofundada, né? Vamos dizer assim, é a igreja de Deus, e realmente é a igreja de Deus. Cuidado. Muitos terão que se apresentar nas cortes legislativas
alguns perante reis e diante dos sábios da terra, para responder por sua fé. Os que têm apenas um conhecimento superficial da verdade não serão capazes de expor claramente as Escrituras e dar razões definidas da fé que possuem. Você sabe? Você vai poder se defender? Você vai poder questionar e mostrar na palavra que essas doutrinas estão erradas? Eu tenho como provar na palavra que essas doutrinas estão erradas. Você tem, meu irmão, minha irmã? Primeiramente, você tem que ter coragem. Porque a palavra de Deus diz que os covardes não herdarão o reino do céu. Ficarão confusos e não serão obreiros que não têm de que se envergonhar. Que ninguém pense que não precisa estudar pelo fato de não ter que pregar do sagrado púlpito. Não sabemos o que Deus pode requerer de nós. Fundamentos da Educação Cristã, página 217. Olha o que é dito aqui. Prestem bastante atenção. Muitos adventistas se recusarão a andar na luz. Aí você vai dizer, não, isso não é para mim não. Isso é para nós. Nas igrejas adventistas do sétimo dia, deverá haver admirável manifestação do poder de Deus, mas ela não influirá sobre os que não se têm humilhado diante do Senhor, abrindo a porta do coração pela confissão e pelo arrependimento. Na manifestação desse poder que ilumina a terra com a glória de Deus, eles só verão alguma coisa que em sua cegueira, ou seja, batendo com o que está na igreja de Laodiceia, que fala da própria igreja adventista, não diz lá que nós somos cegos? Consideram perigosa, alguma coisa que despertará seus receios, e irão se dispor a resistir-lhe, uma vez que o Senhor não age de acordo com as suas ideias e expectativas. Eles combaterão a obra. Por quê? Dizem eles, não reconheceríamos o Espírito de Deus se temos estado na obra por tantos anos? Anos andando no engano, porque não examinam as Escrituras. Meu irmão, minha irmã, peçam para Deus para que vocês não façam parte dos mornos que estão na igreja de Laodiceia, que estão na igreja adventista. Eu sempre falei para ele nas minhas orações, antes mesmo dele me dar a luz que ele quer dar também para você. Eu dizia, Senhor, me esclareça, eu não quero fazer parte dessa mornidão. Me diz, Senhor, o que eu preciso saber. E ele me mostrou. A mensagem do terceiro anjo não será compreendida. Nós não compreenderemos. A maioria dos adventistas não vão compreender. E a luz que iluminará a terra com sua glória será chamada de falsa luz pelos que recusam andar em sua glória progressiva. Vão dizer que está mentindo? Está aqui. Deus não muda. Deus não muda. Se os pioneiros, ou se o Espírito de Profecia, como foi me dito, não vou entrar em detalhes, que eu alegando que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo e o Espírito de Profecia, ou seja, as escritas de Ellen White dizem em vários dos seus livros, em várias passagens, que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Aí foi me dito por um líder da igreja, um pastor, que os pioneiros tinham esse mesmo entendimento, mas depois mudaram. Aí eu pergunto, Deus muda? Deus não muda. Está muito claro que Deus não muda. Mas as Escrituras são manipuladas.
mudam, homens mudam. Então, o detalhe que eu digo para você, meu irmão, minha irmã, a Bíblia acima de tudo. E o Espírito de Profecia, o que bate com a Bíblia, amém. O que tiver diferente, eu creio que foi adulterado. É assim que eu estudo. Bíblia acima de tudo. Se o Espírito de Profecia, que está abaixo, não está do lado, está abaixo, diz a mesma coisa, amém. Não está batendo, descarto. Prefiro acreditar que houve adulteração. Outro texto aqui, preste atenção. A maioria dos não adventistas rejeitará a advertência. A grande maioria não dará crédito à solene advertência, ou seja, todos saberão, né, todos serão alertados da verdade, mas aqui diz que a grande maioria não dará crédito à solene advertência. Muitos serão desleais aos mandamentos de Deus, que são uma prova de caráter. Os servos de Deus serão chamados entusiastas. Os pastores aconselharão o povo a não os ouvirem. E aí? Vão seguir pastores ou vão seguir a palavra de Deus? Mas aqui está dizendo que a maioria vai seguir os pastores. O meu pastor é Jesus Cristo. Eu não sigo homens pecadores. Noé recebeu o mesmo tratamento enquanto o Espírito o impelia a dar a mensagem, quer as pessoas quisessem ou não de ouvi-las. Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, página 233. Foi chamado de fanático, doido. Assim como foi no dia de Noé, será a vinda do Filho do Homem. As advertências serão desprezadas. Alguns atenderão a essas advertências. Alguns, assim como no tempo de Noé foram poucos, né? Mas a grande maioria as desprezará. Nos lugares celestiais, página 343. O ministério popular, semelhante aos fariseus da antiguidade, cheio de ira, por ser posta em dúvida a sua autoridade, denunciará a mensagem como sendo de Satanás e agitará as multidões amantes do pecado para ultrajar e perseguir os que a proclamam. O Grande Conflito, página 607. Então é isso. Se você expõe a verdade, você é excluído, você é perseguido. Será que isso já está acontecendo? Multidões responderão ao chamado. Pessoas que estavam espalhadas por todas as corporações religiosas responderão ao chamado, e os que eram preciosos se retiraram apressadamente das igrejas condenadas. Assim como Ló foi retirado às pressas de Sodoma antes de sua destruição. Primeiros Escritos, página 279. Haverá um exército de pessoas decididas que permanecerão firmes como a rocha durante a última prova. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 390. Eu digo para o Senhor, Senhor, me prepara, me dê força, coragem, sabedoria, que eu esteja firmado na rocha que é Cristo, Senhor. Que nada me abale, nada. Há muitos que sairão dos exércitos do mundo e das igrejas, inclusive da Igreja Católica. Multidões receberão a fé e se unirão aos exércitos do Senhor. Evangelismo, página 700. Muitos que se desviaram do aprisco retornarão para seguir o grande pastor. Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 401. Quantos foram excluídos porque ficaram com a verdade, foram excluídos, mas não estavam firmes na rocha e abandonaram, saíram da igreja adventista. Deus vai castigar
Jeremias 23, esses pastores e as pessoas que deram créditos, que apoiaram esses pastores, vocês serão cobrados por isso. Porque essas pessoas não eram para ser tiradas da igreja. Comissão nenhuma tem o direito de votar para excluir membros que não frequentam mais a igreja. Essas pessoas devem ser visitadas, devem ser buscadas para a casa do Senhor. Porque a própria Espírito de Profecia diz que nós não devemos fazer isso. Porque quando você retira um membro, mesmo ele não estando presente, sai o trigo. Tira um joio, sai o trigo. Porque ele se sensibiliza com o outro. Essa retirada, essa colheita, quem tem que fazer é o Senhor, no momento certo. Não o homem. Mas segue-se manuais, segue-se regulamentos. O manual da igreja vale mais do que a palavra de Deus. Na África, nas terras católicas, na Europa e da América do Sul, na China, na Índia, nas ilhas do mar e em todos os escuros recantos da terra, Deus tem em reserva um firmamento de escolhidos que brilharão em meio às trevas, revelando claramente a um mundo apóstata o poder transformador da obediência à sua lei. Mesmo agora, eles estão aparecendo em toda a nação, entre toda a língua e povo. E na hora da mais profunda apostasia, quando o supremo esforço de Satanás for feito no sentido de que todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, Apocalipse 13:16, recebem sob pena de morte o sinal de submissão a um falso dia de repouso, que é o domingo. Esses fiéis, irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, resplandecerão como luzeiros do mundo. Filipenses, capítulo 2, verso 15. Está também Profetas e Reis, páginas 188 e 189. Milhares convertidos num dia. Milhares da última hora verão e reconhecerão a verdade. Essas conversões à verdade se darão com uma rapidez surpreendente para a igreja e unicamente o nome de Deus será glorificado. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 16. Milhares se converterão num dia, os quais na última hora verão e reconhecerão a verdade e as atuações do Espírito de Deus. Aproxime-se o tempo em que haverá tantos conversos em um dia como no Pentecoste, depois que os discípulos receberam o Espírito Santo. Evangelismo, página 692. Os sinceros de coração não hesitarão. Um bom número não está considerando agora tomar sua decisão. No entanto, essas coisas estão influenciando sua vida. E quando a mensagem se fizer ouvir com grande voz, estarão preparados para ela. Não hesitarão por mais tempo, se apresentarão com uma posição definida. Evangelismo, página 300 e 301. Em breve virá a prova final a todos os habitantes da terra. Naquele tempo serão tomadas decisões imediatas. Os que se convencerem sobre a apresentação da palavra se colocarão sobre a bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel. Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 149. Toda pessoa verdadeiramente sincera virá à luz da verdade. O Grande Conflito, página 522. A mensagem será levada não tanto por argumentos como pela convicção profunda do Espírito de Deus. Os argumentos foram apresentados. A semente foi semeada e agora brotará e frutificará.
As publicações distribuídas pelos missionários têm exercido sua influência, mas muitos que ficaram impressionados foram impedidos de compreender completamente a verdade ou de prestar obediência a ela. Agora os raios de luz penetram por toda parte. A verdade é vista em sua clareza e os leais filhos de Deus cortam os laços que os têm retido. Laços de família e relações na igreja são impotentes para detê-los agora. A verdade é mais preciosa do que tudo mais. Apesar das forças arregimentadas contra a verdade, grande número se colocam ao lado do Senhor. O Grande Conflito, página 612. A influência da página impressa. Mais de 1000 se converterão rapidamente em um dia, a maioria dos quais reconhecerá haver sido primeiramente convencido por meio da leitura de nossas publicações. Evangelismo, página 693. Os resultados da circulação deste livro, O Grande Conflito, não devem ser julgados pelos que agora se vê. Por intermédio de sua leitura, algumas pessoas serão despertadas e encontrarão forças para se unir de vez com os que guardam os mandamentos de Deus. A maioria dos seus leitores, no entanto, não tomará sua decisão até que veja que estão ocorrendo os próprios eventos preditos nele. O cumprimento de algumas das predições inspirará a fé de que as outras também se cumprirão. E quando a terra foi iluminada com a glória do Senhor, na obra do encerramento, muitas pessoas tomarão sua posição em relação aos mandamentos de Deus como resultado desse instrumento. O Comportor Evangelista, páginas 128 e 129. É, em grande parte, por meio de nossas casas editoras, que será efetuada a obra daquele outro anjo que desce do céu com grande poder e, com sua glória, ilumina a terra. Testemunhos para a Igreja, volume 7. É isso, meu irmão, minha irmã. Muito claro, as advertências. Amém. Por isso, que possamos nos preparar. Falta muito pouco para que o decreto seja aprovado. As pragas continuarão caindo. Vírus virão. Vírus haverá mutações. Mas 1000 cairão e 10.000 à tua direita. Mas você, servo e serva de Deus verdadeiro, não serão atingidos. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que o Santo Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo habite em você e em mim. Deus te abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.